Opa, gente, tudo bem? Hoje eu vou começar esse vídeo meio que ao contrário, né? Eu vou começar pelo que me motivou a fazer esse tema, trabalhar esse tema da estética mutante. Para falar a verdade, era um outro título, né? Uma questão mais zoomórfica na arquitetura. Mas o que me levou exatamente a falar isso, a propor esse tema para esse vídeo, foi uma série de HQs, né, de histórias e quadrinhos, de um escritor quadrinista iugoslavo chamado Enki Bilal. Eu já até falei dele rapidamente em alguns vídeos aqui curtinhos que eu apresentei, estão aqui no canal, estão também lá no Instagram, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais e apresentar rapidamente também as HQs, que eu não vou me deter, porque não é o foco, mas essa questão da mutação na arquitetura. Quando eu falo em mutação, e junto mutantes ou mutação com histórias em quadrinhos, eu não estou falando dos X-Men, da Marvel, nada disso, tá? É um conceito de alteração do corpo, de como alterar o corpo, ou como usar o corpo de forma alterada, ou como propor uma outra forma para o corpo, ou o próprio corpo servir como referência, no caso específico da arquitetura, como estética arquitetônica, né? Seja esse corpo o corpo humano ou um corpo animal, uma coisa algo mais zoomórfica, né? Como seria o título original desse vídeo aqui. Então, para introduzir a ideia, eu trouxe aqui 3 HQs que eu tenho do Enki Bilal, que meio que ele trabalha, né? Ele já trabalha algumas décadas escrevendo, desenhando HQs, né? Desde a década de 80 pelo menos. Ele tem uma origem jugoslava, nasceu em Sarajevo, conviveu com o conflito, com a guerra lá da Iugoslávia na época, na década de 90, e isso ficou muito, literalmente transfigurado em suas HQs. Né? E essa ideia da mutação corpórea, do corpo mutante, ou do corpo que se animaliza, eu percebo que tem muito a ver com essa ideia do conflito, da guerra sangrenta que houve na Iugoslávia, né? De como o homem meio que largou ou deixou de lado, depois da Segunda Guerra Mundial, já passada a Segunda Guerra Mundial, já passado praticamente 50 anos da época, né, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, e como isso retornou de forma muito mais animalesca, muito mais até midiática, né, durante a Guerra da Iugoslávia, né. Então eu tenho 3 HQs aqui, a primeira, a mais antiga que eu tenho, não comprada, mas publicada, é Os Imortais, né, que já foi publicada aqui no Brasil. Essa aqui é uma publicação antiga da Martins Fontes, final da década de 80, mas já houve uma publicação integral dos 3 volumes, que foi chamada de trilogia Nicopol. Há também uma outra tetralogia, aí são 4 edições numa só, aqui da editora Nemo, né, chamada Tetralogia Monstro, né, publicada há pouco tempo, em 2012 ou 13, deixa eu ver, 2013, tá? E por último, essa aqui é até de 2012, essa edição Animal Z, tá? De Enki Bilal. Nas 3 edições, né, ele trabalha muito com essa questão, deixa eu pegar aqui uma página mais legal, dessa questão da metamorfose, da mutação do corpo humano, da transformação do corpo humano em outra coisa, e até de animais. Né? Então ele junta aqui tecnologia com essa possibilidade do corpo humano se transfigurar, se transformar em outra coisa. Aqui no caso, essa questão dos animais está muito presente aqui, esse zoomorfismo está muito presente nas HQs dele. Nesse caso aqui dos Imortais, ou da trilogia Nicopol, é uma história que junta deuses egípcios, quando os deuses egípcios, com um problema na nave espacial deles, retornam à Terra, né, e ficam estacionados no céu, não podendo sair daqui da Terra, porque tiveram um problema mecânico, técnico na nave, e acabaram ficando presos. E ao mesmo tempo retorna do século XX, uma nave de um exilado, uma pessoa que foi exilada, que é o Alcides Nicopol, que dá o título aqui à trilogia, e eles, 30 anos depois, a nave dele retorna para a Terra. E as 2 naves, as 2 culturas, os deuses egípcios que estão aqui, marcados aqui, né,
se misturam com essa história desse astronauta, o Alcides Nikopol, né? Aqui que ele foi subjugado por Horus. Horus acaba sumindo o corpo dele, para ele ser literalmente um avatar do Horus. Isso muito lembra aí o seriado do Cavaleiro da Lua, que tá bombando aí nas mídias nesses últimos meses, né? Então aqui o animalesco, o zoomorfismo, a transformação corpórea é tanto uma questão tecnológica, presente ali nos próprios humanos dessa sociedade em que ele volta, que é uma sociedade altamente distópica, um fascismo todo rocambolesco, todo cheio de plumas e paetês, mas que na verdade acaba sendo literalmente um novo fascismo, né? Ele volta para essa sociedade totalmente confusa, caótica, onde você tem deuses egípcios com formas humanas, né? Humanoides misturados com os animais, que era a representação egípcia, né? A forma que os egípcios davam, o caráter sagrado que eles davam aos animais da época, né? E essa história se desenvolve ao longo de três edições, né? Por isso que é uma trilogia. Aqui só tem a primeira, tá? Que é da década de 80. Há pouco tempo atrás foi lançada essa trilogia integral, né, toda junta, mas ela saiu de produção, né, não foi publicada de novo, não foi republicada. Depois eu tenho a Tetralogia Monstro, né, que aqui é exatamente uma história que ele também é uma outra distopia, de três órfãos que nascem na Sarajevo, durante o conflito de Sarajevo, da guerra da Iugoslávia, e um deles é uma pessoa, nasce de forma muito especial, que é o Nike. Até o nome Nike é dado por causa de um nome que eles pegaram do tênis que alguém estava usando lá na hora. Porque eram três órfãos, sem pai e sem mãe, precisavam ter nomes, né? E o Nike nasce com a capacidade de memorizar tudo o que ele vê. Então ele tem a memória desde o seu nascimento. E ele conta, ele percebe, ele se lembra até do contato dele com os outros dois órfãos que nasceram com ele, né? Que estavam ali junto com ele, né? No orfanato, né? O Almir e a Leila, né? E a história se desenvolve ao longo da vida do Nike, né? Ele já adulto, 40 anos depois, de novo numa sociedade distópica, né? Onde você tem também uma mistura de coisas animalescas com tecnologia, né? A tecnologia sempre presente, os animais sempre presentes de alguma forma, né? Alguma forma mais humanizada, ou elementos animais no meio do corpo humano, junto com tecnologia. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, essa imagem aqui é bem interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aí. Então você tem essa construção de uma distopia onde tecnologia e caos e distopia e formas animais que meio que flutuam como nuvens ao longo de todas as páginas. Isso é algo muito presente, né, nas histórias do Bilal. E por último, o Animal Z, que é de novo uma distopia, né, numa sociedade onde os humanos começam a fazer estudos de poderem se transfigurar, literalmente mutar, né, em animais, né, pensando o animal como um ser mais puro, pensando em deixar de lado essa vida humana caótica, buscando uma certa pureza animalesca, né, uma coisa mais ligada diretamente à natureza, né, num mundo destruído, num mundo contaminado, que o único lugar que ainda resiste como lugar ainda mais puro seria o mar, né? E os humanos buscando tecnologias ou soluções para poder se reconfigurar com a natureza através dessas mutações, em transformações do corpo humano em algo mais animalesco, mais animal mesmo, né? Você transformar o homem em um outro animal, né? Essas HQs, quando eu estava lendo, elas me levaram diretamente, né, a essa ideia da mutação, da transformação do corpo como corpo humano como referência, ao mesmo tempo a natureza e o corpo dos animais,
também como uma outra referência estética e até narrativa, me lembraram, assim, logo depois que eu terminei de ler essas HQs, a arquitetura do Santiago Calatrava, do arquiteto espanhol, catalão, de origem, né, Santiago Calatrava. O Calatrava, ele tem uma produção arquitetônica muito profícua, desde salvo engano, meados da década de 80, né, quando ele se forma. Ele tem uma formação até dupla, que isso é muito legal. E é muito interessante, né, e pouco, assim, são poucos casos que eu conheço. Né, ele é engenheiro e arquiteto. Ele se formou em engenharia e depois se formou em arquitetura. Então ele tem essa questão da engenharia muito presente, muito forte na formação dele, na arquitetura dele. Né? A questão estrutural é muito marcante e é para ele um partido arquitetônico, né? Mas muito diferente, por exemplo, do que era a estrutura ou a questão da pureza estrutural dos modernos do começo do século XX. Lá a estrutura era um elemento que fazia parte da composição espacial. Ela definia o espaço, mas ela não era exatamente um elemento que se sobressaía, né? Mas é um elemento que fazia parte do corpo arquitetônico, né? De fundamental importância, na medida que também ela liberasse os espaços. Se eu tenho menos estruturas, estruturas mais espaçadas, com vãos maiores, eu tenho mais espaço para desenvolver arquitetura. Já o Calatrava, a partir da década de 80, ele subverte esse conceito. Né? Ele mantém a ideia da estrutura como módulo, né? A ideia da modulação, algo que veio ali dos arquitetos modernos, dessa modernidade arquitetônica, mas só que ele reconfigura isso de outra forma. Ele transforma a própria estrutura como elemento compositivo, elemento estético de sua arquitetura. E na medida que ele replica, ele transforma seus desenhos arquitetônicos, os seus elementos estruturais desenhados como elementos arquitetônicos, também como elementos estéticos, né, que vão com eles, em vez deles fazerem parte de uma composição espacial, de um todo arquitetônico, eles são arquitetura. Eles constroem o espaço, eles definem literalmente o espaço, eles dão a qualidade espacial e significativa e simbólica daquele espaço. E ao mesmo tempo, o porquê dessa relação que eu estou buscando do Calatrava com o Bilal, ou com esse conceito de arquitetura mutante? Porque ele usa o próprio corpo, em alguns momentos, o corpo humano como referência, e outros até formas animais, ou animais como baleias, e outros, insetos, por exemplo. Né? Por mais que ele não fale, mas a arquitetura dele é muito marcante pelas essas formas quase que zoomórficas, onde o esqueleto ou o exoesqueleto, né, é muito mais presente, é muito mais marcante do que outra coisa, do que o próprio espaço. A primeira coisa que você vê na arquitetura dele são esses elementos estruturais, essas grandes estruturas que às vezes são até conjugadas, né, pilares e vigas formando um único espaço, um único elemento. Né? E esse elemento em multiplicidade, em repetição, construindo o espaço arquitetônico dos projetos que ele desenvolve. Né? Então são vários projetos de pontes, de estações de trem, de galerias, de museus, de espaços religiosos, vários espaços religiosos e até de religiões diferentes, né? Que ele usa esse elemento tanto que tem como referência no corpo humano, como na natureza e como nos animais, por exemplo. Né? A única coisa que ali às vezes me incomoda é que isso acaba virando uma fórmula, né? E você meio que percebe que meio que se repete, você já viu aquilo, então já perdeu um pouco perde um pouco da novidade, né? Porque você já viu aquilo repetido em outro projeto, por mais que as formas sejam diferentes, por mais que cada projeto seja um projeto diferente, mas o elemento construtivo que ele se utiliza, o elemento compositivo que ele utiliza, que eu não chego nem a chamar de tipologia, mas lembra mais, é uma tipologia porque ele cria um elemento, mas à medida que ele multiplica várias vezes para construir aqueles espaços, ele acaba virando um elemento modélico, né? Um modelo mesmo. Né? E aí que está uma certa ligação dele com a arquitetura moderna.
Ele busca, como ele sempre fala, essa questão da plasticidade do espaço, através dessas curvas, desses elementos curvilíneos que lembram esqueletos. Eu li, não lembro exatamente aonde que eu li, mas ele tem uma admiração muito profunda pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o falecido Oscar Niemeyer. Mas a diferença do Oscar, que a plasticidade que ele utiliza é a plasticidade do material quanto construção de espaço. Então o material, ele faz a cobertura, ele faz a parede, os projetos do Oscar, né, mais escultóricos, ele faz a cobertura, ele faz as paredes e faz a estrutura. No Calatrava, ele meio que combina os materiais. O concreto, diferente do concreto do Oscar Niemeyer, é um concreto que é um concreto de estrutura, é um concreto estrutural, que constrói os elementos compositivos, né, define ali o espaço pelos elementos estruturais projetados, desenhados por ele, e os intervalos, os entre estruturas, né, os interstícios entre essas peças estruturais mega que ele constrói, essas mega peças estruturais, são fechados com outros materiais. Então ele não usa de toda a plasticidade do concreto como o Oscar usa. O Oscar, o concreto é praticamente uma casca que faz o abrigo, que faz estrutura, que faz fechamento, que faz tudo. E faz o espaço. Já para o Calatrava, o concreto não é exatamente uma casca, mas é um esqueleto. É o esqueleto que constrói, que protege, que sustenta a casca. Que é outra coisa, que é outro material. Tudo bem, são verdades diferentes, né? Cada um tem a sua verdade, no caso, nesse caso. Assim. O Oscar usa o concreto como um elemento praticamente único dos seus projetos, às vezes com algum detalhe ou outro, com um elemento ou outro metálico, né? Pensando mais a arquitetura enquanto uma escultura. O próprio Calatrava continua pensando a arquitetura enquanto elemento escultural. Ele sempre fala nisso, essa relação da arte, né, uma busca, uma recuperação da conexão entre arquitetura e engenharia através da arte. Né? Na hora que você transforma a estrutura, não somente enquanto estrutura, mas também como elemento estético, né, e de composição e construção do espaço, ela deixa de ser engenharia somente, ela vira arquitetura também. E a soma das duas é arte, no entendimento dele. É bonito o discurso dele com relação ao corpo, a sexualidade do corpo e tudo mais. Né? Mas o que às vezes me incomoda dos projetos do Calatrava é essa falta um pouco de contexto. O contexto é muito genérico. Né? É algo assim, o corpo humano, a árvore... É um qualquer coisa assim que você pode pegar e ali encaixar no projeto. São formas muito bonitas, muito escultóricas, às vezes eu acho até superdimensionadas. Logicamente que a gente não teve acesso aos projetos estruturais, aos cálculos e tudo mais, mas sempre me parece que se tirar metade daquelas estruturas, aqueles elementos estruturais dos projetos dele, o prédio fica em pé do mesmo jeito. Né? Então parece que ele supervaloriza ao extremo a estética, a estrutura através da estética, ou da estética através da estrutura ou da engenharia. Tá? Enquanto o Oscar fazia uma coisa muito mais fechada, muito mais global, muito mais concisa na forma. Né? Eram formalistas, ambos são formalistas, são muito formalistas, né? Mas você vê muito nítida a diferença e o entendimento do material. Né? Eu falo isso também. Me interessa muito esse tema também, logicamente, muito por conta de alguns últimos projetos que eu tenho feito, que é essa questão do zoomorfismo, ou da referência animal, ou da referência externa à arquitetura, algo que vai além da arquitetura, tem interessado bastante nos meus projetos. E os últimos que eu tenho feito, muito por conta da demanda, ou do local, ou do lugar, me levaram sempre a algumas formas mais orgânicas, mais ligadas a animais, a peixes, a vida marinha e por aí vai. Mas ali, o que eu, pelo menos diferente lá do Calatrava, essas referências animalescas ou zoomórficas são mais culturais para mim. Elas me servem como referência cultural para eu fazer uma conexão do que eu estou projetando com a comunidade local. Ou comunidade da cidade, para quem eu projeto. Né? E, geralmente são os projetos, eu tenho falado aqui dos projetos mais públicos que eu tenho feito nos últimos anos. Então essa conexão me interessa mais a nível cultural.
não estrutural, não técnica. A técnica e a estrutura, ou a estrutura enquanto técnica, ela vira uma consequência, não uma condição sine qua non da arquitetura. Não um elemento que vai preponderante na arquitetura, mas um elemento que faz parte ali daquele contexto cultural que eu estou pegando como referência, né? E transformando isso em arquitetura, em espaço arquitetônico, em espaços públicos e por aí vai, né? Então, essa questão desse tema da estética mutante é mutante por isso, né? Ela é mutável, ela se transforma, ela tem como referência o corpo humano, que também se transforma com o tempo, né? Que se adapta, se acostuma, ou se transforma, ou praticamente muda, mas também com a possibilidade desses elementos estéticos, né, e formais darem à arquitetura múltiplas possibilidades, até visuais, né, de você, a cada lugar que você está vendo a arquitetura, você consegue ver uma outra coisa, né, um outro elemento, uma outra face, uma outra perspectiva, uma outra paisagem urbana construída, né? Então me interessa muito essa questão da arquitetura enquanto mutante, não estática, não fixa, está fixa, lógico, está ali pousada, né, no terreno, no lugar, no locus, mas ao mesmo tempo ela mutável na medida que você percorre a arquitetura. Então essa ideia de uma arquitetura diferente a cada lugar, a cada caminhada que você der, isso me interessa bastante a nível de projeto. E querendo ou não, por mais que o Calatrava replique ou repita seus elementos estruturais, ele também acaba criando perspectivas, caminhos, ou visões, ou possibilidades diferentes nos seus projetos, né? O caminhar por seus projetos, vide, por exemplo, né, eu acabei não falando aqui, mas o Museu da Manhã no Rio de Janeiro é projeto do Calatrava, né? E querendo ou não, na hora que foi construído e inaugurado, já associaram de cara que parecia um jacaré, né? Por mais que ele queira falar que aqui é uma referência ao corpo humano, blá blá blá, não, mas o zoomorfismo, por conta dessas estruturas, esse esqueleto, dessa ideia do esqueleto, do exoesqueleto, ou do esqueleto aparente, está muito ligado com o mundo animal, considerando também que nós fazemos parte do mundo animal, né? Mas de outros seres, de seres fantásticos, ou de seres muito próximos, que as pessoas acabam fazendo referências, né? Querendo ou não, um projeto lá do museu, todo mundo, quando olhava, achava que tinha cara de um jacarezinho, um jacarezão, né, por verdade, né? E vários projetos que você olha do Calatrava lembram insetos, lembram outros animais, costelas, grandes esqueletos de animais que a gente vê em fotos, em filmes, que acabam morrendo em algum lugar do deserto, ou no mar, ou numa praia, né? Que ali meio que parece que pousaram naquele lugar. E querendo ou não, como eu falei, na medida que mesmo que ele replique, né, esses elementos estruturais, se você consegue ter visões, possibilidades diferentes a cada visada, a cada virada, a cada olhada, né? E isso me interessa bastante na arquitetura, essa questão da mutação, mas a mutação pelo caminhar, pelo uso, pela apreciação, pelo olhar do visitante, pelo olhar do usuário. Não uma arquitetura que você bata o olho, olhou, acabou, já viu, acabou, tchau, perdeu a graça. Isso não tem graça. A arquitetura que você bate o olho, já entendeu tudo. A arquitetura tem que ser descoberta, tem que ser percorrida, tem que ser caminhável. Na medida que você vai caminhando, você vai descobrindo coisas. Isso que é o legal, que é o intrigante na arquitetura. Eu acho que a arquitetura tem que ser intrigante. Acho que essa é a palavra, né? Além de mutante, intrigante. Tem que intrigar a pessoa, deixar intrigada, né? Bom, era só um blá 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 teórico aqui, mais conceitual, que eu juntei a questão das HQs com um arquiteto, né, com uma arquitetura. A relação não é direta, mas uma coisa me puxou a outra. Então, vez ou outra, eu vou fazer isso aqui, tá? À medida que eu vou lendo alguma coisa, ela me puxa para uma outra referência e eu acabo gravando um vídeo. Falou, gente? Acho que é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.